Então, pessoal, estamos aqui para resolver mais um problema de física e nesse vídeo nós vamos abordar um problema que trata do assunto de pequenas oscilações. Então, a questão é a seguinte: quando dois átomos estão separados por uma distância da ordem de alguns diâmetros atômicos, eles tipicamente apresentam uma força de interação atrativa. No entanto, quando eles estão suficientemente próximos, de modo que haja superposição de suas respectivas nuvens eletrônicas, a força de interação entre os átomos passa a ser repulsiva. Então, nesse caso, essa questão está tratando de dois átomos que eles interagem de forma atrativa. Nesse caso, você tem uma ligação química entre os átomos, né? entre a eletrosfera dos átomos. Nesse caso aqui dessa questão, nós vamos ver que ele vai abordar especificamente o caso da molécula de hidrogênio. A molécula de hidrogênio ela se liga através de uma ligação covalente apolar. Sendo que se esses átomos eles se aproximarem demais, essa carga negativa presente na eletrosfera dos dois átomos começa a surgir uma força resultante negativa, uma força resultante repulsiva, desculpa. Uma força resultante repulsiva devido a essas eletrosferas estarem interagindo de forma muito próxima. Então existe esse balanço entre a atração devido à ligação química e a repulsão devido a cargas negativas estando muito próximas. Então é mais ou menos nesse sentido que esses primeiros dois períodos eles abordam, né? Esses primeiros dois períodos abordam nessa questão. Mas vamos continuar. Diversos modelos matemáticos podem ser aplicados na compreensão da interação entre átomos. Na investigação de vibrações em moléculas diatômicas, a interação pode ser descrita pelo potencial de Morse. Então, você tem essa interação entre os dois átomos presentes nessa ligação química, e a função, no caso que ele sugere aqui, que modela, que descreve essa interação entre esses átomos, é o que ele chama de potencial de Morse, que é uma função da energia potencial do sistema, né? E no caso, matematicamente é expressa dessa forma. A função é expressa dessa forma. Vamos continuar a questão. Então, matematicamente, né, eu mostrei a expressão da energia potencial. Ele diz que D e alfa são constantes positivas, R é a distância entre os dois núcleos atômicos e R0 é a separação de equilíbrio. Para a molécula, no caso a separação de equilíbrio, é onde a força resultante é zero, né? Não existe nem atração nem repulsão. Para a molécula de hidrogênio, H2, sabe-se que D é 5 electrovolts, alfa é 0,20 nanômetros a menos 1 e R0 é igual a 0,75 nanômetros. Considerando que 1 electrovolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, que a massa do hidrogênio é 1,7 vezes 10 a menos 27 kg, ou ele coloca aqui, né? mH é isso, é a massa de um átomo de hidrogênio. Qual é a frequência de pequenas oscilações para uma molécula de hidrogênio? Ele dá a massa do átomo e pede a frequência para uma molécula de hidrogênio. Então vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão. Então tá aqui, eu repeti, né, a função da energia potencial que descreve esse sistema, no caso a molécula de hidrogênio, dado por essa forma. Eu vou começar, não vou fazer em detalhe todos os passos, né, matemáticos, mas é interessante derivar
essa função de energia potencial, obter o resultado para a primeira derivada com relação ao raio, que eu já fiz, aqui está a resposta, e depois derivar essa expressão aqui, obtendo a segunda derivada de U com relação ao raio, né? A derivada de segunda ordem da energia potencial com relação ao raio, que aqui eu também já estou escrevendo a resposta. É um pouquinho chato, aqui você tem que utilizar algumas regras da cadeia e também a regra da derivação de um produto de funções, mas no geral é bem simples de obter essas respostas. Então, já colocando isso daí, porque a gente vai precisar usar alguma dessas coisas, então vamos continuar. Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai supor que esse problema ele pode ser abordado de forma simplificada, né? Esse problema, essa função aqui que ele me dá de energia potencial, isso daqui tá longe de ser a energia potencial de um oscilador harmônico simples, sendo que eu sei que se eu conseguir aproximar isso daqui para a energia de um oscilador harmônico simples, então eu consigo obter qual é a frequência de oscilação para essa molécula de hidrogênio. A questão é, será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo aproximar de maneira razoável essa função energia potencial para a energia de um oscilador harmônico simples? E a resposta é que para pequenas oscilações, sim. Para pequenas oscilações, isso é possível. Dá para obter um resultado razoável, né, fazendo isso. Então, qual é o processo para a gente chegar ao cálculo da frequência? A gente faz uma expansão em série de Taylor da função energia potencial. Então, quando você faz essa expansão, claro, aqui você pode colocar quantos termos você quiser, né? Quanto mais termos você colocar, mais próximo do resultado exato que essa função aqui você vai chegar. Sendo que se eu estou considerando pequenas oscilações, é interessante para mim só considerar termos até segunda ordem nesse fator R menos R0. E quando eu faço isso, eu consigo obter exatamente a função energia potencial de um oscilador harmônico simples. Por quê? Porque quando você faz essa expansão, você tem esse termo constante, você tem esse termo aqui que depende da primeira derivada de U com relação ao raio, e você tem esse termo aqui que depende da segunda derivada de U com relação ao raio. Esse termo aqui, como é um termo constante, eu estou chamando de U0. Esse daqui, que é a primeira derivada de U com relação ao raio. Se você substituir, né? Aqui eu já calculei, né? Aqui já é a resposta para U', mas eu quero U' de R0. Se eu substituir aqui, você vê que colocar no lugar de R, colocar R0, então vai ficar R0 menos R0 dá 0, E elevado a 0 é 1, 1 menos 1 dá 0. Então, U' de R0 é 0. Esse termo, ele desaparece. E por que isso? Porque no caso de um oscilador harmônico simples, você tem uma força conservativa atuando no sistema. Quando você tem uma força conservativa atuando no sistema, então você consegue representar, você consegue derivar um potencial cujo negativo do gradiente desse potencial é a força que atua sobre o corpo em questão. E na posição de equilíbrio, R0, essa força
exatamente nula. Se pensar, por exemplo, no sistema massa-mola, exatamente na posição de equilíbrio, nenhuma força atua sobre aquele corpo. Exatamente porque você tem uma força conservativa atuando sobre o sistema, né? No caso, massa-mola seria uma força elástica, e você tem um potencial cujo menos o gradiente desse potencial é a força que atua sobre o sistema, e essa força no ponto de equilíbrio é zero. Então você vê aqui que nesse caso também isso acontece, né, de forma natural. Você aplica a primeira derivada e quando você vai ver quem é o linha de R0, é zero, como você esperaria no caso do oscilador harmônico simples. Então esse termo aqui ele vai embora, você fica só com o zero mais 1 sobre 2. No caso, esse termo, o duas linhas, né, que é a segunda derivada de U com relação ao raio, ele é identificado como essa constante K. Classicamente, né, no caso do oscilador harmônico, quando você está estudando, por exemplo, o sistema massa-mola, você identifica esse valor como K. Então, eu substituí essa segunda derivada aqui, substituindo pela letra K, e só repetir, né, R menos R0 ao quadrado, essa parte aqui. Então, eu aproximei, a partir de uma série de Taylor, eu aproximei a função energia potencial para a energia potencial de um oscilador harmônico simples. E lembrando que isso aqui é possível fazer porque eu trunquei essa série em segunda ordem, porque eu estou tratando com pequenas oscilações. Então, eu posso aproximar essa função aqui por isso. Ok? Então, como eu identifiquei esse termo aqui como sendo K, então agora eu preciso saber dos nossos estudos de oscilador harmônico simples como K se relaciona com frequência. Esse que nós vamos ver no próximo slide. Então, K é a segunda derivada de U com relação ao raio no ponto R0, e eu já estou dizendo aqui que esse valor é igual a 2D alfa ao quadrado, mas vamos voltar aqui, né? Vamos voltar. O que foi que eu fiz? Eu quero saber quem é K, então eu quero saber quem é o duas linhas de R0. Então o que é que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho, isso aqui é exatamente o duas linhas, eu tenho que substituir R0 onde eu tenho R. Substituindo aqui, né, você vai ficar R0 menos R0 dá 0. E elevado a 0 é 1. 2 menos 1 dá 1. Ok? Então, aqui de novo, eu vou ter R menos R0. Esse expoente aqui todo vai ficar 0. E elevado a 0 é 1. Então, aqui é 1. Isso tudo aqui vai ficar também 1. Então, fico sobrando só 2D alfa ao quadrado. Então, o duas linhas de R0, que é igual a K, é 2D alfa ao quadrado. Foi isso que eu escrevi aqui. E dos estudos do oscilador harmônico simples clássico, né? No caso, quando você está estudando um sistema massa-mola, nós temos que a frequência de oscilação é ω0 sobre 2π, e ω0 ele é definido como a raiz quadrada de K sobre M, onde M é a massa, né? A massa do sistema massa-mola, e K seria, no caso, a constante da mola. Nesse meu caso aqui específico, tratando da molécula de hidrogênio, o meu K é 2D alfa ao quadrado, e M, nós vamos... M está relacionado com a massa do átomo de hidrogênio, mas nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste, como eu vou falar em seguida. Então, para o cálculo da frequência de pequenas oscilações para uma molécula de hidrogênio, H2, escrevemos. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente reescrevi, né, essa expressão aqui, escrevi aqui, mas agora aplicando diretamente à molécula de hidrogênio. Onde tem K, eu coloquei 2D alfa ao quadrado, mas onde tem M, eu não coloquei simplesmente a massa do átomo de hidrogênio.
eu coloquei a massa sobre o átomo de hidrogênio dividido por 2. E por que eu fiz isso, né? Eu coloquei uma passagem aqui embaixo que explica um pouco sobre isso. Considere que quando uma molécula diatômica com dois átomos iguais oscila, os dois átomos oscilam com amplitudes iguais, mas sentidos opostos em relação ao seu centro de massa. Isso implica que o sistema em estudo pode ser interpretado, neste caso, como relativo ao único átomo com metade da massa de um dos dois átomos oscilando em torno da posição de equilíbrio. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho uma particularidade com relação ao que classicamente a gente vê no sistema massa-mola. No sistema massa-mola, eu tenho simplesmente uma massa oscilando e a força restauradora ela é simplesmente devido à compressão e elongação da mola. Mas nesse caso aqui, eu tenho dois átomos de hidrogênio dentro da molécula e eles estão oscilando. Ora eles estão se afastando um do outro, ora eles estão se aproximando. Então, a maneira em que a força de restauração ela atua nesse sistema é um pouco diferente de quando você tem simplesmente um sistema massa-mola. Então, para fazer esse ajuste, já que eu tenho, como fala aqui, né, nessa passagem, são dois átomos que estão oscilando em sentidos opostos com relação ao centro de massa. Então, eu não tenho simplesmente um átomo se afastando e tendo uma força restauradora atuando sobre ele, porque ele está se afastando do centro de massa. Não é simplesmente isso. Ao mesmo tempo, eu tenho um outro átomo lá do outro lado que também está se afastando dele e que também tem influência na força que está sendo aplicada nesse átomo. Então, por isso, eu preciso fazer esse ajuste aqui. No caso, se você for derivar diretamente, for derivar essa expressão da equação diferencial, né, lá que sai da segunda lei de Newton, você vai ver isso aqui aparecendo naturalmente, mas aqui a gente coloca direto e simplesmente faz esse ajuste. Você pode considerar que esse sistema, ele no caso a massa, é simplesmente a massa de um átomo de hidrogênio dividida por 2, e isso compensa essa questão da diferença das forças que eu falei, né? A diferença em quando você deriva essa expressão para um sistema massa-mola, e nesse caso aqui que você tem dois entes oscilando simultaneamente. Então, fazendo esse ajuste, aí a gente consegue simplesmente aplicar, fazer o processo matemático natural, né? sem mais problemas. O que foi que eu fiz aqui? Simplesmente esse 2 ele vai para o numerador, fica um 4, raiz de 4 é 2, e esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui, então fica com essa expressão, e você chega nessa forma aqui para a frequência de oscilação das moléculas para os átomos da molécula de hidrogênio. Então, cheguei nessa forma aqui, a questão me deu quem é D, a questão me dá quem é alfa, e a questão também me dá quem é a massa do hidrogênio. Então eu simplesmente vou substituir. No caso aqui, tratando tudo, não coloquei as unidades, né, mas tudo está sendo tratado no sistema internacional. Então, deixa eu voltar aqui. Primeiro é D, depois é alfa ao quadrado. Certo. D é tem a unidade de energia, né? Sendo que como eu estou tratando tudo no sistema internacional, a unidade de energia é Joule. Então eu coloquei 5 electrovolts vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule por electrovolt. Então aqui eu tenho D em Joule, que coloquei alfa, que é 0,2 nanômetro a menos 1, isso ao quadrado, e embaixo aqui a massa do átomo de hidrogênio. Fazendo isso, a gente chega na resposta final, que
que a frequência de pequena oscilação da molécula de hidrogênio é aproximadamente 1,4 vezes 10 a 12 Hz.